do que, por exemplo, algum de vocês aqui que tem um conhecimento mais exato, mais na área de... Por exemplo, o Alexandre é engenheiro, ele tem um conhecimento dentro da área da matemática muito grande. Eu não sei fazer 2 mais 2. Então, não adiantaria eu querer governar só porque eu tenho um conhecimento filosófico. E aí? E a parte da minha população e a parte do meu povo que não tem esse conhecimento? Então, seria a união. É isso que nós precisamos num governo, de união. Até porque quando uma pessoa tem poder para si própria, acaba se corrompendo. Eu acredito sim que a pessoa, quando ela tem poder demais, ela acaba se corrompendo. Eu cito um exemplo, Matheus Oliveira, pelo que apareceu para mim, eu cito um exemplo, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi o presidente mais inteligente que o Brasil já teve. Talvez não para o bem, mas ele foi inteligente porque ele era muito estrategista. Getúlio Vargas ele fez aliança com todo mundo que ele podia. A única parte que ele não tinha conseguido aliança era com os trabalhadores. O que ele fez? Ele criou sindicatos, onde o trabalhador poderia ir lá e reclamar sobre as formas de trabalho, só que quem estava representando o sindicato eram pessoas do governo de Getúlio Vargas, então não adiantava de nada. Getúlio Vargas ele foi muito inteligente, porém, ele pegou o poder e foi igual o cachorro com osso na boca, foi difícil de tirar dele, tanto que ele sai de lá com um tiro no peito, né? Então, eu acho realmente que poder na mão de um só, ou na mão de um grupo só, seria perigoso, seria democracia para democracia. Então, professor, o ideal seria colocar o poder na mão de várias pessoas com vários ideais diferentes que possam discutir o melhor para a sociedade, para ambos os lados, tipo um educador, um médico, um biólogo e etc. Todos de várias áreas para, como é que eu falo? Uma parte de cada canto para juntar e discutir um meio comum para que todos saiam benefícios para a sociedade. Eulália Neto. Cara, eu vou te falar uma coisa agora que é muito bacana, eu acho que você há de concordar comigo. Se nós tivéssemos um representante chamado presidente que fosse realmente preocupado com o povo, nós teríamos isso que você falou. Porque no Ministério da Educação nós teríamos um médico, no Ministério da Educação nós teríamos um professor, no Ministério da Cultura nós teríamos uma pessoa que tem capacidade para aquilo, no Ministério de Minas e Economia nós teríamos uma pessoa qualificada para aquilo. Então seria os ministérios, é isso que você propôs. Os ministérios é essa união de várias pessoas, de vários conhecimentos, falando assim, olha, presidente, você é o nosso representante maior. Nós representamos essas alas aqui. E essas alas aqui, elas precisam disso. Mas aí a gente, infelizmente, aqui no Brasil, a gente ainda não tem isso. Como eu falei, acaba perdendo... Uma pergunta. Só tem que mudar de cenário aqui, que a minha bateria vai acabar. Então, peraí. Pode falar. Então, é o seguinte, o senhor falou que, por exemplo, a gente, que é o povo, coloca um representante no poder, que seria o presidente. Mas aí, como ele, depois que ele chega ao poder, ele se corrompe, que é o que geralmente acontece. E só a gente, o povo, tem o poder de tirar ele do poder, né? Só a gente pode tirar ele. E aí, nesse conflito entre direita e esquerda, a gente acaba não pensando no que é o mais importante, que é descobrir uma solução para ter alguém que não se corrompa com esse poder. O senhor acha que vai ter algum dia uma solução para isso? E qual seria? Volto ao que eu estava dizendo. Para que isso aconteça, nós precisamos ter pessoas qualificadas. E para que tenhamos pessoas qualificadas, precisa ter uma mudança do aspecto psicológico imensa dentro do Brasil. Infelizmente, hoje no Brasil, eu acho que o melhor representante do Brasil, o melhor presidente, seria o Alexandre Delfar. Professor, Sim. Eu tenho um comentário. Mas como que aqui no Brasil qualquer pessoa pode ser presidente? O que aconteceu no caso do Lula foi um analfabeto que virou presidente. Não teria que ter uma pessoa qualificada que entende pelo menos um pouco da área de política? Aqui simplesmente você fizer seus esquemas, né? Porque é a base de esquemas, com certeza, para você conseguir chegar, porque a política não é 100% limpa para você chegar até lá. Você pode simplesmente ser presidente sem ter nenhum conhecimento, que é o que acontece
na minha opinião, né, com o atual presidente, que não tem conhecimento em nenhuma área da saúde e fica fazendo chacota com pessoas que são estudadas e preparadas para aquilo, e entendem sobre o assunto. Desculpa passar na frente. Em relação a isso que a Ana Laura falou, eu queria fazer uma pequena observação que você comentou do Lula e tal, só que é importante também observar que o nosso atual presidente, ele teve muito tempo inserido na política e, mesmo assim, ele não está apto. Então, às vezes, também não é só o problema da inserção na política, é a forma como a pessoa, tipo, demonstra o caráter, a forma como ela se comporta, a educação e, principalmente, quando está representando outras pessoas, ver se essa pessoa que você está elegendo, ela se importa com você e sua situação. Que não é o caso do atual presidente, porque dá para ver que ele foca em um tipo de pessoa, ele importa que as pessoas que estão do lado dele concordam com ele. Ele não procura ouvir o lado das outras pessoas, não procura ouvir o lado que não interessa a ele. O que importa é o que interessa a ele, pronto. Ô, professor Watson. Sim. A minha sugestão é que a gente ainda não tem essa capacidade, né, de ter um processo seletivo para virar prefeito, vereador ou presidente, né? Que seria boa. Acho que foi basicamente o que a Ana Laura falou. Mas eu acho que um conceito interessante que deveria existir na política é a alternância de governos, né? Não é ser PT para sempre, não é ser Bolsonaro para sempre, é alternar, né? Porque a alternância, ela muda os ideais, né? Então, pode um determinado governo, ele prioriza alguma área, aí muda de governo, prioriza outra área e assim por diante, né? A alternância pode ajudar na questão que a Ana Laura falou. Isso seria muito válido, Alexandre. Mas respondendo aí um pouquinho sobre o que as alunas falaram, por exemplo, assim, como que um presidente como o Lula pôde chegar no poder? Isso aí é graças à nossa Constituição, que foi feita ali logo após a ditadura militar, né? A nossa Constituição ela foi feita, não foi por representantes do povo, ela foi feita por uma elite. E a nossa Constituição é cheia de brechas, porque o Brasil ele já previa mais ou menos aquilo que iria acontecer. Então, a nossa Constituição ela é cheia de brechas. Só que, então vamos propor uma nova Constituição. Beleza, volta ao que eu já disse. Muda o povo brasileiro, muda a educação do povo, o psicológico do povo, aí a gente vai ter um governo bom. Tem uma frase que eu gosto muito que fala que o governo não dá educação porque educação derruba o governo. Com certeza. É isso que a UNE, por exemplo, juntamente com a UBS, está fazendo. Se hoje em dia nós tivemos um Fundeb aprovado na Câmara, é graças à UNE e à UBS. Se as faculdades privadas estão tendo aí que abaixar suas mensalidades durante o período de pandemia, é graças à UNE e à UBS, entre outras coisas. Professor Watson. Não, para falar, adianta. Pode falar, Neto. Professor, Sim. Eu queria expor um comentário e pôr uma dúvida. Como falaram aí agora há pouco, os governos normalmente não investem em educação porque a própria educação faz pessoas que pensam, que têm opinião própria e que vê que se tal coisa não está dando certo, eles querem mudar, por causa que isso vai beneficiar tanto eles como eles. Por isso que o governo não investe em educação. E é uma coisa que eu vejo por causa que, tipo, minha mãe é pedagoga e eu já vi várias vezes e escutei várias vezes reclamações que, tipo, tem que passar tanto X pessoas, mesmo se o aluno não souber nem ler ou escrever. Como é que a gente pode mudar alguma coisa para isso parar de acontecer? Porque se a gente começar a resolver o problema muito antes, a gente começar a... Como é que eu vou falar que eu vou pegar a palavra certa? Qualificar um pouco melhor as pessoas desde o começo para que, por exemplo, um professor não tenha que voltar muito porque algum professor foi obrigado pelo sistema a empurrar com a barriga um aluno. Aí ele é empurrado e no final ele não consegue ter uma vida, como é que eu falo, boa o bastante para a graduação que ele teve, porque em si a graduação que ele teve não foi uma graduação por mérito, foi
empurrando a barriga por causa que o sistema fez ele passar. Como é que a gente faria algo para esse problema ser cortado da raiz? Olha, eu tenho, na verdade, uma forma de responder e uma pergunta como forma de resposta. Primeira coisa, graças a Deus, eu ainda não presenciei, esses 3 anos que eu estou na educação, nenhum gestor pedindo eu passar aluno, porque se eu presenciar isso, você pode ter certeza que eu giraria o negro que criou o louco. Mas eu te pergunto, você que sabe dessa situação, o que você já fez? Você já foi lá no superior do seu colégio, ou no colégio que faz isso, falar que isso é errado? Você já juntou o Grêmio Estudantil da sua escola e foi brigar em prol de um direito, que é a educação verdadeira? Por que você tem que estudar tanto e o outro que não estudou vai ser passado só para manter os índices do governo? Então, assim, nós precisamos que vocês façam isso. Professor Alisson, infelizmente já está ficando passando um pouco do tempo. Não importa não. Assim, eu não vejo problema também, né? Mas eu acho que a gente não pode tirar muito tempo do professor Alisson. A gente pode combinar outro encontro, né? Mais para frente, para a gente continuar. Mas eu acho que já está um pouco longo. Até porque já está ficando um pouco tarde, né? Pode acontecer alguns problemas, né? Pra gente, vocês sabem. Mas enfim, eu vou deixar. Vocês podem tirar as dúvidas, pode fazer alguma dúvida aí para encerrar, tá? Pode, sem problema. O senhor me permite fazer um comentário aqui, na verdade, uma dúvida? Claro, pode. Professor Alisson, o senhor acredita que o maior problema que o país tem passado atualmente e há décadas seja essa grande deficiência na educação? E, como disse o grande Monteiro Lobato, em 1940, um país se faz com homens e livros. O senhor acha que, se fosse sanado grande parte desse déficit, a gente vê que muitos e muitos profissionais ainda têm essa vontade de mudar um pouco do sistema, que, na verdade, é muito conflituoso, né, e gera grandes problemas, mas o senhor acha que tem uma força maior atrás disso que acaba provocando essa deficiência? Olha, eu vou citar o grande filósofo Agostinho, conhecido pelos católicos e anglicanos como Santo Agostinho. Ele tem uma frase que eu irei parafrasear. Ele fala: ame e faça tudo o que quiser. Eu parafraseio dizendo: tenha educação e faça tudo o que quiser. Eu acho que se o povo brasileiro tivesse o mínimo de educação necessária não para ter conhecimento filosófico, sociológico, histórico, matemático, físico, não para isso. Eu acho que o povo brasileiro precisa de uma educação para aprender a respeitar a miscigenação que somos. Eu acho que se tivesse um pouco de educação para gerar um pouco de respeito sobre a opinião do outro, nós teríamos, sim, uma grande parcela dos problemas resolvidos. E essa educação em prol do respeito tem nome, que vocês vão estudar em sociologia, ou já estudaram, não me lembro agora. Chama alteridade. É reconhecer que o outro está e é muito além daquilo que eu imagino que ele seja. Então, quando eu olho para o Alexandre, eu não posso julgar o Alexandre pelos estereótipos dele. Eu tenho que reconhecer que o Alexandre é muito mais daquilo que eu imagino que ele seja. Ele é muito mais do que um bigodinho bonito. Então é quase igual aquela frase, tipo, não julgue o livro pela capa, julgue pelo conteúdo. Com certeza. Mas assim, já adiantando o que o Alexandre falou, pessoal, eu estou à disposição, sempre que o Alexandre precisar, falei para ele. Para mim é uma alegria estar com vocês. Eu amo filosofar, eu amo discutir, eu amo estar com pessoas que são realmente críticos, mas crítico no verdadeiro sentido da palavra. Como diria Kant, uma crítica da razão prática e da razão pura. Isso é muito bom, então me coloco à disposição de vocês. Então é isso, gente. Eu agradeço, né, a participação de todos vocês que estão até o fim, né? Muita gente saiu, agradeço. Agradeço principalmente a presença do professor Alisson, né, nosso querido convidado, que tem muito conhecimento
para compartilhar com a gente, né? Hoje foi um pouco, mais para frente a gente marca outro encontro, um dia que não atrapalhe ele novamente, né? Que ele dá aula lá no CEPI lá o dia inteiro, então de manhã e à tarde ele fica à disposição do colégio, né? Por isso que eu marquei hoje à noite, certo? Mas obrigado a todos que participaram. Espero que pelo menos um ou dois saia daqui pensando um pouco diferente, né? Do que entrou, um pouco melhor de como estava no começo. Mas é isso. Muito obrigado a todos e a Antes de você, encerrar, professor. Alexandre, antes de encerrar, deixa eu só fazer uma colocação. Pessoal, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais da minha filosofia, tem o Instagram, né? filoso.fight. Lá eu expresso um pouco da minha filosofia, daquilo que eu penso. Então, sigam lá depois, que vai ser um prazer. Tem meu canal no YouTube também, o Alisson Aquino, tem alguns vídeos meus lá, aulas minhas, vídeos de reflexão minha. Então, seria um prazer ter vocês por lá. E sempre que vocês precisarem, pode mandar o Alexandre me ligar ou me dar o vídeo, que eu estou à disposição. O Alexandre sabe que moral que ele tem, poucos têm comigo, né? O Alexandre foi uma das pessoas que me ajudou quando eu entrei na educação. E para encerrar, então, o meu momento com vocês, eu deixo uma frase que não é minha, não é do Cortella, mas é de toda a filosofia, que diz: faça o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Não estamos numa condição boa, não estamos num governo bom, mas devemos fazer o nosso melhor, enquanto não temos condições melhores para fazer melhor ainda. Muito obrigado. Salve os afetos da filosofia que nos afetam. Muito obrigado, gente. Valeu a ação. Eu que agradeço. Até mais. Uma ótima aula. Valeu. Valeu, um abração aí.